Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lício Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Gente, hoje eu vou competir, eu acho, quer dizer, pelo menos meus pensamentos vão competir, né? Com a igreja de Parede Preta, que tá tendo culto agora. Eu esqueci que às terças tem, né? Que tem culto, então eu que lute nesse momento pra gravar esse episódio, porque tá tendo culto. Eu esqueci totalmente, assim, eu me desorganizei, então eu não consegui gravar o episódio no dia que eu deveria gravar. Então eu tô tendo que gravar na terça-feira, um dia antes do episódio sair, e tendo que competir com o culto que tá acontecendo. Eu espero que o microfone não esteja pegando o som, né, porque ele tem filtrozinho, tal. Então eu espero que não esteja pegando, porque, nossa senhora, mas assim, tô competindo com a igreja e tô competindo com o... Como é o nome daquilo, meu Deus? Capoeira 1, capoeira 2. É porque canta essa música. Então, tô competindo com esses dois aí, mas o assunto não é sobre isso. Eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês essa semana, né? Sobre essa semana que passou. Muitas coisas, na verdade. Esse episódio talvez seja uma grande salada. Não que os meus pensamentos, em geral, não sejam uma grande salada de muita coisa. Vamos lá, vamos começar com... Eu observei que algumas coisas da minha vida vão acontecendo de forma que eu vou observando um sequenciamento que faz com que eu chegue a certas linhas de raciocínio. Não que a vida em si já não possa ser isso. E eu não sei como as pessoas encaram isso na vida delas. Mas eu vejo isso de uma forma muito engraçada. Quando eu percebo que isso aconteceu, que aconteceram uma sequência de situações, né, que se interligam de alguma forma, eu começo a ficar assim, caraca, que interessante. E eu penso muito aqui no podcast mesmo quando acontece isso, porque eu penso muito sobre como esse podcast funciona, que é esse sequenciamento de coisas que às vezes eu nem tinha percebido antes e eu vou interligando elas enquanto eu falo com vocês e aí eu trago alguma reflexão, né, e coisas assim. E isso aconteceu essa semana. O que aconteceu? Primeiramente, foi aniversário, né, recentemente foi aniversário da cidade de onde a minha mãe veio. Porque, pra quem não sabe, minha mãe não é aqui de Salvador. Eu sou de Salvador, mas minha mãe não. Ela veio de uma outra cidade pra cá e foi aniversário dessa cidade. Essa cidade, inclusive, que eu amo pra caramba, né? E, inclusive, tem aquela coisa de conexões que a gente tem e tal. Então, pra mim, é uma cidade muito importante. Eu amo muito aquela cidade. E a minha mãe gosta muito de lá também. No entanto, lá é uma cidade, assim, mais de interior, de certa forma, né? Ela é uma cidade mais parada. Comparada a Salvador, lá é muito calmo. Não que hoje em dia esteja 100% calmo, como já foi um dia, afinal, com o tempo passando, a cidade crescendo, aumentou o turismo, e isso fez com que a cidade se ampliasse, tivesse investimento no turismo, né? Porque tem épocas que tem mais coisas lá, tem festival específico da cidade, e isso faz com que a cidade esteja mais badalada do que era. E eu passava sempre as minhas férias lá, as minhas férias de verão, né? De verão e de inverno também, mas principalmente as de verão. Principalmente as de verão eu passava lá. E passando as férias lá, eu sempre achei maravilhoso, mas também eu nunca pensava em ficar lá. Por quê? Ficar tipo de morar. Porque, como eu falei, hoje em dia a cidade tem um pouco mais de badalo por conta de ser uma cidade turística, no entanto, ela continua sendo mais calminha. E se isso acontece hoje, no passado era ainda pior. Então era um lugar muito quieto, não tinha muita coisa. E era divertido estar lá, por mais que eu tivesse indo ver as pessoas da minha família, pessoas que eu amava, e amo ainda, né, no ano passado. Eu ainda amo as pessoas que estão lá. Por mais que eu tivesse indo visitar essas pessoas também, eu também estava indo curtir as minhas férias e ficar um tempo com as minhas amizades que também iam para lá passar férias. Então, lá era divertido também porque eu estava junto com essas pessoas que divertiam e tornavam a cidade mais divertida.
Então eu não pensava nesse sentido de morar lá, criar habitação lá, porque eu ficava assim, ai, como é que eu vou ficar aqui se aqui não tem nada? E por que eu tô citando isso de morar? Porque quando eu vi a os vídeos, né, comemorando o aniversário da cidade, eu lembrei que minha mãe, olha esse pensamento, eu lembrei que minha mãe falou pra mim que ela tinha vontade, ela tem vontade de voltar a morar lá depois que ela tiver velhinha. Ela quer morar lá quando ela tiver velhinha para descansar, porque lá é um lugar mais calmo, é um lugar mais tranquilo. Ela quer ir para lá para descansar. E eu, quando ouvia isso dela, quando eu era mais nova, eu ficava nesse pensamento de não, nossa, lá não tem nada. Lá, nossa, vou fazer o quê? E pensava também muito nas amizades que eu tinha na época, né? Ficar longe das minhas amizades, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje em dia, eu tô longe de todo mundo. Não que eu não tenha mais contato com ninguém, mas eu não tenho mais o mesmo vínculo que eu tinha quando era mais nova. E eu, hoje em dia, aos 31, pensei totalmente ao contrário. Quando eu vi os vídeos da cidade, os vídeos celebrando aquela cidade linda. Lembrei de minha mãe falando que ela queria morar lá quando estivesse velhinha e lembrei de mim mesma dizendo: "Não, não vou. Nossa, que absurdo". E ao mesmo tempo pensei que hoje em dia, sim, eu iria morar lá. Por que não? Porque aí eu começo a pensar, o que que eu tinha a ganhar se eu mudasse pra lá? O que que eu tinha a perder? O que que eu tinha a ganhar? A perder? Provavelmente nada, gente. No momento atual da minha vida, eu não teria nada a perder se eu me mudasse. Por quê? Por mais que eu ainda tenha contato com várias pessoas que eu tinha contato quando eu era adolescente, né? Amizades dessa época, eu não tenho mais a mesma proximidade que eu tinha. Então eu estar lá seria a mesma coisa de estar aqui. Eu ia continuar falando com essas pessoas de vez em quando no WhatsApp, ia sair uma vez na vida, que é o que acontece atualmente. Eu morando lá ia ser a mesma coisa. Inclusive, ia ser um lugar para as pessoas irem me visitar diferente e aproveitar uma praiazinha gostosa. Porque essa era uma grande vantagem. A grande vantagem de eu acordar e, ao invés de olhar para um monte de prédio, eu ia olhar para o mar. Eu ia olhar para um céu azul tão límpido, que o meu coração transborda de felicidade. Eu ia simplesmente, a depender de onde fosse a minha casa, sair e ver o mar. Além disso, eu ia poder sair. Gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, vocês já sabem disso. Isso não é segredo pra ninguém. Eu amo ficar em casa. Só que parte do porquê eu amo ficar em casa é porque a logística de sair em Salvador é horrível. Porque a gente não consegue ir para os lugares aqui andando. Tipo, se eu for fazer alguma coisa no bairro em que eu moro, eu ainda consigo fazer algo andando. No entanto, se eu quiser fazer alguma coisa em outro lugar, eu não vou conseguir. E o pior de tudo, nenhuma bicicleta aqui não dá pra gente andar e ir para os lugares, porque além de ser longe, a urbanização é péssima, a quantidade de ciclista que é atropelada o tempo todo é terrível. Eu andando na rua, nossa, gente, eu quando eu fazia caminhadas, né, antes de ir para academia, eu fazia caminhadas para poder começar a ativar um pouco mais o meu corpo, dar um pouco mais de atividade a ele antes de começar fortemente na academia. Eu ia caminhar, eu já quase fui atropelada várias vezes. E não porque eu tava desatenta, porque quando eu tô na rua, eu tô muito atenta, eu tô muito acesa. E eu não fui atropelada por isso, porque eu estava muito atenta. Se eu não tivesse atenta, eu tinha sido atropelada. Atropelada em faixa de pedestre com, como é o nome daquilo? Semáforo. Sabe? Então, assim, é bizarro pensar que aqui você não consegue se locomover. É bizarro isso. Então, assim, eu ter a liberdade de sair para algum lugar que eu quisesse, tipo, dar uma volta na praia, dar uma volta na rua, dar uma volta na praça, isso é uma coisa que eu queria fazer de vez em quando e aqui não tem como. Não tem como. Porque, primeiramente, para eu conseguir chegar a qualquer lugar aqui, eu vou ter que ir de ônibus. No mínimo, né?
Aí ônibus, todas as implicações do que é pegar ônibus, de como funciona a dinâmica em ônibus, os preços absurdos de ônibus que não são limpos nem seguros, nem tranquilos de você estar. Então, se você for pagar um pouquinho mais, pagar no carro de aplicativo, você vai pagar um valor assim a mais, né? E os lugares não são tão perto assim. Onde eu moro atualmente é muito mais perto dos lugares do que quando eu morava no outro bairro que eu morava. O outro bairro que eu morava era surreal. Eu não queria sair de casa, tipo, eu queria sair de casa quando eu morava lá. Eu queria muito sair de casa, mas aí era questão de a casa e tal. Só que eu desistia pela logística. Sair de casa no bairro que eu morava era um inferno. E aqui onde eu moro é mais fácil, no entanto, não é tão simples assim. Então eu fui me vendo pensando sobre tudo isso, pensando sobre toda essa questão de mudanças e como seria se mudar e tal. Aí eu comecei a pensar também sobre a situação de quando eu era mais nova, eu não queria me mudar simplesmente porque eu ia ficar longe das amizades, porque eu ia ficar longe da minha casa. Eu não queria me mudar porque eu tenho medo de mudanças. Gente, eu morro de medo de mudanças. Hoje em dia, eu sou menos pior do que eu já fui em relação a isso, mas eu ainda tenho medo de mudanças. Só que algumas mudanças, elas são extremamente necessárias para nossas vidas. E algumas mudanças, elas vão acontecer a gente querendo ou não que elas aconteçam. E isso foi uma coisa que eu fui refletindo enquanto eu estava pensando sobre tudo isso. Quando eu vi aqueles reels celebrando a cidade, quando eu lembrei da minha mãe falando de se mudar, de eu negando a mudança, de eu querendo a mudança agora, e de eu, como eu era adolescente, como eu sou agora, de como a minha vida estaria se eu me mudasse agora, coisa que eu não vou fazer, porque se mudar custa muito. A gente sabe quanto é custo se mudar? É muito dinheiro. Principalmente para outra cidade. Mudar no mesmo bairro já é complicado, para outra cidade é pior ainda. E aí eu comecei a pensar nessa questão da perspectiva da mudança, de que eu simplesmente passei por mudanças na minha vida que eu não queria passar. Mas a vida fez com que eu passasse por elas. Por mais que eu temesse mudanças, eu já estava mudando mesmo sem querer mudar. Eu já estava passando por processos de mudança mesmo sem desejar a mudança. Então, eu estava evitando mudanças lógicas, mudanças propositais, como se isso fosse fazer com que eu não tivesse outras mudanças na minha vida. Ou talvez seja porque as mudanças que eu tive que fazer sem querer eram tão traumáticas de certa forma que fez com que eu evitasse mudanças com medo de acontecer coisas piores. No entanto, eu vivi mudanças que foram extremamente importantes para o meu processo de crescimento e de melhoria da minha própria vida. Por exemplo, vir morar aqui no bairro que eu moro foi uma mudança extremamente necessária, extremamente importante. Se eu não tivesse vindo morar aqui, talvez a minha vida tivesse ido por um caminho muito terrível e eu nem tivesse aqui falando com vocês agora. Porque, gente, quando eu vim pra cá, quando eu vim morar aqui, eu tava morrendo de medo. Eu fiz, meu Deus, eu vou morar em outro bairro. Porque eu morei a vida inteira no mesmo bairro. Eu vou morar em outro bairro. Como vai ser essa mudança para outro bairro? Eu não conheço ninguém. Porque por mais que eu não falasse com as pessoas lá do bairro que eu morava, ainda assim eu conhecia as pessoas de vista. Tipo na academia. Que eu não falo com as pessoas, mas eu conheço as pessoas de vista. Eu sei que elas estão sempre naquele horário em que eu vou. Eu sei que sempre fazem certo tipo de treino. Eu sei que conhece fulano e ciclano. Então, assim, são pessoas que eu não sei o nome. Algumas eu até sei o nome de ouvir os outros chamar. Mas eu não sei o nome, eu não sei quem são, eu não sei o que fazem, mas eu as vejo todos os dias no horário em que eu vou para academia. Então era bem assim, eu não conhecia aquelas pessoas de fato, mas eu via os rostos delas na rua, quando eu chegava, quando eu saía, quando eu chegava na janela, qualquer coisa. Eu conhecia aquelas pessoas de certa forma, mas não profundamente. Então, a mudança implica não conhecer nada de onde para onde eu tô indo. É um novo, sabe? É um novo que pode ser totalmente assustador. E isso me deixa assim transtornada. E quando eu venho pra cá, morrendo de medo, mas eu pensando também que poderia ser muito bom.
passar por isso. Era muito bom vir, eu precisava vir, e que bom que eu vim. Porque quando eu venho, a minha vida se transforma de uma outra forma, e claramente que depois que eu vim pra cá, eu passei por outras mudanças que não eram mudanças que eu queria, que me fizeram surtar muito, e me fizeram duvidar de mim, e me fizeram sentir outras coisas, mas aí é pra outro dia. Só que o que eu quero dizer é, essa foi uma mudança que eu fiz conscientemente, não sabendo o quanto ela seria extremamente necessária para mim. E essa foi uma que eu fiz consciente. Aí tiveram outras que eu fiz sem saber, sabe? Sem querer. Elas aconteceram. Porque mudanças acontecem o tempo todo na nossa vida, a gente querendo ou não. E mesmo sabendo que pode acontecer mudanças, eu querendo ou não, isso não torna tudo menos assustador pra mim. Porque eu tenho essa questão de medo de mudanças. E nessa coisa do medo de mudanças, eu lembrei de uma outra coisa que aconteceu na mesma semana. Eu lembrei que eu tinha visto um post de uma criadora. Ela foi do BBB, acho que do 21? 21 não, 19. BBB 19. Que teve, enfim. BBB 19. Chama Rízia, ela. E ela fez um post falando de, ai, que vontade de me mudar, de começar do zero, fazer tudo de novo, tal. Como se eu fosse, se eu não tivesse feito isso já. Como se eu não tivesse me mudado e começado do zero. E eu sigo Rízia? Não, eu não sigo Rízia. Não é alguém que eu consumo as coisas. Eu gosto de seguir alguns ex-BBBs que criam conteúdo do tipo que eu gosto de consumir. Então, por exemplo, eu sigo o João, que foi do BBB 21. Eu sigo Tia Milena. Eu sigo mais quem que é BBB, meu Deus. Acho que eu sigo só essas duas pessoas. Ah, não, eu sigo Sarah Aline? Eu acho que eu não sigo Sarah Aline, mas aparece muita coisa dela pra mim. Mas por que o post de Rizzi apareceu pra mim? Porque uma grande amiga minha curtiu esse post. E essa grande amiga minha curtiu esse post porque ela é essa pessoa de simplesmente se mudar e começar do zero. De novo e de novo. Ela não tem apego. Ela só vai. Ela, tipo assim, não é que ela não tem apego às coisas, mas ela tem uma liberdade muito grande de só ir. Tanto é que eu a chamo de passarinho. Eu digo muito que ela é passarinho, porque ela simplesmente vai aos lugares e constrói o seu ninho para viver aquele tempo, e se para ela não faz mais sentido estar naquele lugar e outro lugar parece fazer mais sentido de estar, ela deixa aquele ninho para trás, segue em frente, vai para um outro lugar, constrói um novo ninho. Essa minha amiga é totalmente desapegada dessa coisa de temer mudança. Ela não tem mudança, ela só vai. E aí, quando eu vejo isso, quando eu vejo esse post, essa curtida, eu começo a pensar em todas essas coisas que eu falei de ver o post em relação à cidade, lembrar da minha mãe falando de se mudar, eu falando que não, eu agora falando que sim, eu pensando na questão da mudança, de como eu era, de como eu sou, que ainda tenho medo, mas eu menos pior do que no passado, mas ainda tenho medo, e aí eu vejo o post da minha amiga, não da minha amiga, mas ela curtindo, sobre se mudar, sobre mudança, sobre ela não temer mudança, e eu pensei o quanto ela é uma pessoa bem desapegada em relação a isso, e eu não. Ela é muito livre para isso. Inclusive, a gente conversou até vagamente em relação a isso, de ela falando que gostaria de ir pra lá também, pra essa cidade. E isso, ela mora em outro estado, mas ela iria, sabe? Ela ia deixar a vida dela toda pra trás e iria. E a vida dela toda pra trás, entre muitas aspas, porque a vida dela tá com ela, né? Ela ia deixar entre aspas, né? Deixar para trás coisas que ela tinha feito naquele lugar, mas a vida dela tá com ela. E é isso que a gente deveria pensar, né? Nossa vida tá com a gente. Certas mudanças, elas não são realmente mudanças de um jeito de fim do mundo. Mudanças não são o fim do mundo. Elas acontecem, elas podem acontecer, elas podem fazer parte da gente porque elas acontecem. A gente querendo ou não, as mudanças acontecem.
E isso foi uma coisa que eu percebi muito, assim, no meio de toda essa reflexão. Mudanças acontecem. A gente querendo ou não, mudanças acontecem. Mudanças aconteceram, mudanças acontecerão. E aí eu reforcei um pouquinho mais essa questão de pensar nessa coisa da mudança, né? De o que eu poderia perder, o que eu poderia ganhar, né? Quando eu vi um post de uma amizade minha que não é a pessoa da mudança, assim, mas ela é uma pessoa que ama viajar. Ama viajar, ama explorar lugares, ama conhecer novos lugares. E eu não sou essa pessoa, né? Mas ela postou uma coisa muito interessante, né? Que é sobre sair. De saia. Saia agora. Saia de casa. É importante que você saia. Não espere estar bem para sair. Porque se você for esperar ficar bem para sair, você vai se sentir a cada vez mais mal. E isso vai te impedir de sair, porque você vai estar tão mal que você não vai conseguir sair. Ou seja, é o ciclo de você ficar sempre ali. E aí eu comecei a pensar o quanto de sim, o quanto que sim, é, quando eu espero estar bem para sair, isso faz com que eu tenha dificuldade maior de sair. E eu sei que eu tenho que sair. Eu sei que eu preciso sair. Sair para esparecer, sair para viver coisas novas, sair para parar de ver as paredes da minha casa. Mas aí eu volto naquelas da logística de sair nessa cidade. O quanto é difícil você sair nessa cidade. O quanto é complicado você fazer as coisas que você sai, paga um absurdo de transporte. Às vezes, para você ter um mínimo de dignidade, você paga muito. E aí você se enrola todo e você não consegue fazer uma coisa mínima. E aí ou você é apertado no fim do mês. E aí pensei num seria bom se eu conseguisse estar num lugar em que eu simplesmente abrisse a porta, visse o céu azul, sentisse o cheirinho de mar e fosse ver o mar tão facilmente. E todas essas coisas foram se interligando. E eu comecei a pensar sobre tudo isso. E eu comecei a pensar em quanto cada uma dessas coisas que foram acontecendo foi um sequenciamento de gente, isso aconteceu, tipo, numa fração de minutos, assim. Não vou dizer de segundos, porque eu não vou lembrar exatamente. Mas foi bem nesse sentido de. Foi uma coisa em sequenciamento da outra. E todas as pontas se ligando, e todas as pontas se amarrando, e eu refletindo sobre isso. Mas, no fim das contas, o que eu tenho a dizer a vocês é. Eu não vou mudar. Pelo menos isso não é um plano de agora. Isso não é algo que vai acontecer nesse momento. Pode ser que um dia isso aconteça? Pode ser que sim. Principalmente porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho mais aquele mesmo apego que eu tinha antes e eu não tenho mais aquele medo exacerbado da mudança. Eu ainda temo bastante. Eu ainda tenho medo. Só que o meu medo, ele é menor do que já foi um dia. Principalmente porque hoje eu não vejo tantas coisas assim sendo perdidas, sabe? Porque na verdade, no passado também não teria tantas coisas a perder. Seria, claro, um pouco mais complexo, porque na época eu tinha o colégio, na época eu tinha mais amizades e eu pensava em tudo isso, né? Na época eu pensava em todos os planos que eu tinha para o futuro e o quanto eu iria perder esses planos se eu me mudasse, né? E assim, uma coisa que era pro futuro. Minha mãe não tava falando de se mudar no presente. Ela tava falando do futuro. E de lá pra cá, olha o tanto de coisa que aconteceu na minha vida que fez com que tudo mudasse e todos esses planos que eu tinha fossem pro buraco. Atualmente eu trabalho em casa. Inclusive o pessoal tá me vendo, né, em live, sentada ao fundo, gravando o episódio, em vez de minha bandeira bissexual, porque eu deixo a bandeira atrás de mim quando eu gravo os episódios, já que isso aqui também é um videocast. E assim, eu trabalho em casa. A minha vida, ela mudou. Eu não querendo que ela mudasse. A minha vida mudou. E se a minha vida mudou já,
ela pode mudar de novo, dessa vez de forma mais consciente. Hoje em dia, eu vejo menos coisas ainda que eu perderia se eu me mudasse, sabe? Mas é isso. Mas como eu disse, eu não vou mudar agora. Talvez um dia no futuro. Pode ser que sim. Afinal, a vida muda de minuto a minuto. Eu diria meu pai. Isso é uma coisa que meu pai fala que é verdade mesmo, assim. Ele fala algumas coisas bem insanas, mas isso é uma coisa extremamente real. A vida muda de minuto a minuto, né? Então, é isso, gente. A vida muda de minuto a minuto. Isso poderia ser o nome do episódio, inclusive. A vida muda de minuto a minuto. Ai. Mas enfim, falando em vida muda de minuto a minuto, né? Uma outra coisa que eu queria contar pra vocês é sobre a nossa fanfic que eu pensei até em fazer um episódio só pra isso, mas eu fiz, não, eu vou falar logo porque é bom que já adianta e a gente já mata logo isso, né? É... gente, seguinte, na verdade eu queria fazer um episódio sobre isso porque eu queria falar sobre o quanto algumas coisas funcionam melhor na nossa cabeça do que na vida real, né? E isso também meio que entra nessa questão das mudanças, porque na minha cabeça as coisas funcionam tão mais fácil, de forma tão mais simples, mas aí a vida mostra que não é bem assim. E aí as coisas mudam. Que coisa que mudou, Alice? Lembra você ter academia, né? Nossa querida diva Lara, né? Ela fez a fanfic morrer dentro de mim, nossa diva fanfic, que eu dei a atualização pra vocês semana passada e simplesmente já acabou. Por que acabou, gente? Ela foi embora igual a Beta? Não. Lara não foi embora igual a Beta, mas eu tive uma interação com Lara e eu achei a interação com ela. Eu não queria interagir com ela. Gente, eu não queria interagir com ela porque eu sentia que as coisas iriam mudar quando eu interagisse com ela. Eu tava sentindo no fundo do meu coração e realmente as coisas mudaram. Eu tive uma interação com Lara que foi de um jeito que ficou muito claro pra mim que ela é uma pessoa bem distante de qualquer tipo de imaginação possível que eu tinha dela. E não é que ela tinha que corresponder às minhas expectativas. Não, não é isso. A questão é que quando se cria uma fanfic sobre alguém, né, que a gente tá ali em envolvimento, a gente acaba criando alguma coisinha, já que é uma fanfic. E acabou que a minha fanfic foi por água abaixo pela forma como ela reagiu à interação que eu tive com ela, que foi tipo, ela tava ocupando um aparelho. Ela não tava fazendo, ela tava ocupando um aparelho. E aí eu fui falar com ela, cheguei, muito gentil e educada, como sempre. Dei boa tarde, com licença, já que ela tava mexendo no celular. E perguntei se ela ia. Faltava muito, né, pra ela terminar o exercício. E aí ela foi e falou que não, já terminei. Só que ela falou esse não, já terminei de uma forma muito tipo, foda-se. E ela ficou no mesmo lugar, ela ficou no meio do caminho. E aí eu fiquei esperando ela sair pra eu poder fazer o exercício. E ela fez um gesto com a mão, tipo assim, pode passar. Porque tava as coisinhas dela no caminho. E aí eu fiquei assim. Ah. Eu sei que. Eu achei. Não achei legal. E isso fez a fanfic morrer dentro de mim. Porque eu não esperava que ela fosse ser exatamente como eu imaginei que ela poderia ser. Mas foi muito um caguei total a um ponto que nenhuma retribuição de educação aconteceu. E educação é o mínimo que a gente espera de alguém. Gentileza nem todo mundo vai dar pra gente. Isso eu já entendi há muito tempo na minha vida. Enquanto pessoa que é gentil com todo mundo, eu já entendi que isso não vai acontecer. E por mais péssimo que a gente esteja tendo um dia, a gente evita contato com as pessoas. A gente não
rude com as pessoas, né? Quando eu não tô tendo um bom dia, eu evito falar com as pessoas para que eu não seja rude com elas. E se eu estiver fazendo um exercício, né? Como acontece na academia, que a gente tem máquinas que a gente vai trocar e etc., as pessoas. Meu Deus, um som aqui do nada, meu susto. As pessoas chegam e cumprimentam, tipo, oi, bom dia, falta muita, não sei o que, isso sempre acontece. E às vezes a pessoa tem a cara mais fechada do mundo, mas quando vai falar com o outro, cumprimenta de bom dia, falta tantos, ou até nem dá bom dia, mas tipo, chega com educação. Oi, falta tanto, falta muito, tal. Normal, acontece, né? Mas enfim, era só pra dizer que a vida muda de minuto a minuto. E no episódio passado eu tinha uma fanfic, uma fanfic de academia, e a minha fanfic simplesmente morreu. A fanfic foi com Deus, jazeu. Ela provavelmente vai continuar frequentando a academia, né? E aí vou continuar dando umas olhadinhas nela, talvez. Não tenho certeza absoluta disso. É bem provável que sim, porque como eu falei, naquela academia só tem canhão. E eu preciso apreciar coisas bonitas. Mas vai ser muito diferente agora. Muito diferente. Nossa, muito. Porque eu sou uma pessoa que sente as coisas de uma forma e acaba. Tipo, quando certas coisas morrem pra mim, elas morrem mesmo. Ainda mais alguém que eu nem tinha algo, né? Eu não tinha não tinha contato com ela. Eu não sei quem ela é. Foi o que eu falei em live até. Eu não sei quem ela é. Eu não sei o que ela faz. O pouco que eu sei foi do que eu vi no Instagram dela. Mas eu não sei quem ela é. Eu não sei o que ela faz. Eu não criei nenhum tipo de vínculo com ela, né? Pra isso. Eu criei mais vínculo com o Beto do que com ela. Por mais que eu soubesse mais informações de Beto, porque ele me passou as informações que eu não perguntei. Inclusive, falando nisso, parece que Beto não vai voltar mais. Porque, segundo o moço conversador lá da academia, ele não vai voltar mais porque pra ele tava ficando meio inviável ficar se exercitando aqui, sendo que ele não tá tendo mais tanta demanda de trabalho aqui. Que ele trabalhava aqui, né? Ele não morava aqui, só trabalhava. E aí isso tá fazendo com que fique complicado pra ele vir malhar aqui, ele tá malhando lá onde ele mora. E é isso. A vida mudou de novo. A vida mudou quando o Beto não voltou mais. E a minha fanfic com o Beto quebrou. A vida mudou quando eu dei bom dia não, boa tarde pra Lara. E ela me respondeu dessa forma que fez com que eu pensasse, meu Deus, sabe? E é isso. E, tipo, não é que ela seja uma pessoa ruim. Como eu falei, eu não conheço ela. A questão é que a impressão dela que ficou pra mim é essa de que teve uma coisa meio desnecessária. Eu tava falando com a comunidade uma coisa que me botaram muito no lugar de não, Liz, você tá exagerando. É... E sim, talvez eu esteja, mas. Anyway. Que é assim, ó, gente. O que eu pensei? Ela viu que eu tava olhando pra ela. Ela percebeu que eu tava olhando pra ela. Ela não é burra. Ela não é burra, ela se exibiu um pouquinho também, né, pra amaciar o ego dela. Normal, ela viu que ela tava sendo vista. E pessoas bonitas, né, algumas pessoas bonitas gostam de ser vistas. E tá tudo bem, né, a pessoa quer ser vista e massa. E aí, o que eu pensei? Enquanto alguém que queria ser vista, né, só admirada, ela percebeu que eu olhava para ela com um olhar de admiração, só que com um cadinho a mais de algo a mais. Não que eu quisesse realmente ter algo com ela, já falei isso com vocês aqui. Só que a gente acaba tendo um olharzinho açucarado para alguém que a gente olha com um jeitinho assim, né? E aí, o que eu interpretei? Que quando eu fui falar com ela pra saber do aparelho e tal, a resposta que ela me dá já é uma resposta do tipo: estou te cortando agora pra que você, tipo, já quebre isso aí que você tá querendo criar na sua cabeça. Sabe mais ou menos isso? Claro que
Pode ser um pouco de exagero da minha parte, porque, como eu falei pra vocês no outro episódio, eu tenho uma autoestima boa até certo ponto. Minha autoestima é muito legal em me achar bonita, apesar de eu ter tido alguns problemas recentemente, mas eu me acho bonita. No entanto, eu não me acho bonito o suficiente para outra pessoa se interessar por mim dessa forma. Principalmente alguém que não me conhece. Alguém que me conhece, tudo bem. Porque a pessoa já me conhece, ela já me viu, né? Ela já tem um carinho por mim. Então ela pode sentir alguma coisa a mais. Parte disso também pode ser eu projetando a minha questão de demissexualidade nos outros? Sim, pode ser isso. Mas a minha cabeça é mais por esse viés. Então, pensando nisso, eu penso, ela fala logo assim, porque ela já corta logo, né? Qualquer coisa do tipo, não estou interessada. Aí teve alguém que falou assim, mas ela não poderia chegar logo pra você e falar, tipo, você tá me olhando demais, eu não tô interessada. Mas as pessoas nem sempre falam. Eu mesma não falaria. Se alguém tivesse me olhando muito, tentando demonstrar interesse dessa forma, eu não chegaria pra pessoa e falaria, tipo, você tá me olhando muito, não tem interesse. Eu não falaria. Então eu não sei se ela falaria. E essa é uma forma muito rápida e sutil de dizer não tem interesse, pare com isso, né? Então, pensei nessa perspectiva. Hoje, falando aqui, eu vejo que talvez eu esteja exagerando um pouco mesmo. Mas eu penso muito que às vezes é isso, né? Às vezes é. E, novamente, a gente para pensar e para entender que a vida muda de minuto a minuto. Grandes ensinamentos do meu pai. Mas e aí? Conta pra mim nos comentários, né? O que você acha disso, sim? O que você pensa em relação a mudanças? Como é você com mudanças? Porque é isso, gente. As mudanças, elas são as que a gente quer e as que a gente não quer. Então, você pode até falar separadamente, tipo, as mudanças que eu quero fazer, eu tenho essa situação aqui, eu tenho esse posicionamento aqui, eu tenho essa resposta aqui. E as que eu não quero fazer, eu lido dessa outra forma aqui. Porque é isso, não tem o que fazer. A gente vai passar por mudanças que a gente quer e que a gente não quer. As mudanças que eu não quero, que eu não quis que acontecessem, eu tive que lidar com elas de uma forma assim, algumas melhores que outras, algumas mais complicadas que outras, algumas mais insanas que outras, algumas foram mais tranquilas que outras, mas sempre foram situações assim que realmente, se eu não parasse para tentar racionalizar, né, para tentar pensar nelas de forma consciente, eu ia entrar em buracos muito profundos. A gente tem que saber como lidar com as mudanças, sejam elas as conscientes, sejam elas as inconscientes, né? Porque é isso. Viver também é mudar. Nossa, que frase bonita. Viver também é mudar. E mudar faz parte de viver. É. Enfim, amores, eu peço que vocês, por favor, avaliem esse podcast positivamente na plataforma por onde estiver escutando. Siga o podcast se você ainda não o segue. Se inscreva no meu canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Tem link para as minhas redes sociais na descrição do episódio. Eu agora sou uma criadora também de Instagram, então me siga no Instagram, me siga no TikTok, me siga no YouTube, me siga no Twitter, me siga no Blue Sky. Nossa, eu tô em muitos lugares. Alguns criando menos que outros, mas estou em todos os lugares. Eu tô tentando ser a cada vez mais criadora no Instagram, tá? Então vão lá me seguir. O que mais tem pra dizer? Assim, considere se tornar uma pessoa apoiadora deste podcast e de demais projetos gratuitos que eu trago pra vocês. A gente tá em agosto, ou seja, logo menos temos Maratona Literária Setembro Bissexual, gente! Vocês estão prontos? Eu tô, assim, empolgadíssima, mais uma vez. Tô meio insana pensando, meu Deus, já é agosto. Eu tenho que preparar todas as coisas que eu não preparei ainda. Tem coisa preparada sim, é claro. Só que não tudo que eu gostaria de ter adiantado, sabe? Mas a vida é assim. Porque a vida traz dessas mudanças.
Traz essas mudanças foi ótimo. A vida tem essas mudanças que fazem com que a gente não consiga fazer todas as coisas que a gente gostaria no tempo que a gente gostaria, da forma que a gente gostaria. Né? É isso. Acho que todos os recados foram dados. É. É isso, gente. Deixa de comentar aqui o que você acha em relação a mudanças. Muito obrigada por ter me recebido na sua casa e até a próxima.